Coordenador Nacional de Expansão, CVV, Regis, seja sempre bem-vindo ao canal X Brusque, ao tvcanalx.com e também pela nossa página do Facebook, Canal X Brusque. Você faz um trabalho já há 31 anos como voluntário, fica aqui meu abraço a você, desde já, a nossa gratidão, né? Porque eu queria que você falasse para todo mundo aí a importância do CVV numa sociedade. Eu quero agradecer a oportunidade de poder usar esse meio de comunicação, que com certeza tem uma grande audiência, porque me foi indicado, né? Muito obrigado. E dizer que o CVV existe há 55 anos, nós somos 2.200 voluntários em 76 postos de atendimento físico, mais a internet e mais o teclado, mais o VoIP. E e-mails também, que nós respondemos bastante. E nesse momento nós estamos mantendo 1 milhão de atendimentos por ano. Somos gratos ao Ministério da Saúde que após 21 anos de pedidos, o Ministério cedeu o telefone 188 gratuito, com experiência no Rio Grande do Sul. E fora do Rio Grande do Sul nós começaremos a emitir ligações a partir de setembro. Virá para Santa Catarina, Rio de Janeiro, Piauí e Mato Grosso do Sul. Bom, nesses 31 anos de estrada, com certeza você tem muitas histórias para contar. Claro que é tudo um sigilo, entre aspas, né? Que não é entre aspas, é aquela confiança que a pessoa liga e a pessoa abre seu coração, sua vida, e com certeza eu não conheço assim a fundo o trabalho, mas assim já ouvi muita coisa bonita, que você pode salvaguardar muitas direções erradas, eu digo o CVV, né? Sei. Muitos caminhos errados, muitas tomadas de decisões que poderiam ser tomadas erradas, né? Com certeza o CVV faz um trabalho maravilhoso numa sociedade. Usando a sua palavra errada, para o CVV não tem errado. Nós aceitamos, compreendemos, respeitamos e confiamos nas pessoas que o que elas estão fazendo é o melhor que elas têm naquela hora, mesmo se suicidando. Porque a pessoa que ela quer se suicidar, o que ela pensa, que ela está naquele momento com o pensamento suicida, ele não quer se suicidar, ele quer sair de um problema que naquele momento não vê saída. E a saída que essa pessoa encontra naquele instante é pôr fim na sua vida. Então o CVV ele existe, como eu disse, há 55 anos e muitas pessoas não conseguem entender quando o voluntário do CVV diz para a pessoa que nos procura e diz: não adianta porque eu vou me suicidar, não adianta você querer mudar de ideia. E o voluntário diz: pois é, eu aceito a sua decisão até de se suicidar. Eu estou muito contente que você escolheu o CVV para ficar seus últimos momentos de vida. Com isso, dá um acorde da pessoa. Porque ninguém concorda, né? E o CVV aceita. E eu posso lhes dizer que, também para o nosso telespectador, que de cada 10 pessoas com ideia suicida, com esta conversa, 9 passa a desfazer o pensamento. Regis, a gente tem... Bom, vocês estão em quantos estados da federação? Nós somos 76 postos e estamos faltando ainda no Acre, no Maranhão e Tocantins. Este ano nós já estamos com viagem marcada para Porto Velho, estamos com viagem marcada para Tocantins e Manaus. São estados que a gente não conseguiu atingir porque, primeiro, não é fácil o voluntário tratar com o suicídio. É um sentimento que nós não podemos apalpar. Eu digo que é uma mercadoria não visível, porque se quebrar o braço, o ortopedista arruma, né? Estragou o olho, o oftalmo vai lá e conserta. Agora, estragou um sentimento. Como é que nós vamos fazer esse tratamento? Então, precisa haver um treinamento que vai acontecer aqui em Brusque no dia 18 de junho, que a gente volta a informar horários e locais, e um treinamento de 35 horas, e esse treinamento tem que tocar no coração do voluntário, para que ele possa acolher, respeitar, aceitar e, acima de tudo, confiar que aquela pessoa que naquele momento está passando por uma dificuldade para ele sem fim, o CVV acredita que há um reverso e essa pessoa pode ter uma vida normal.
Bom, a pergunta que eu vou te fazer, em Santa Catarina, a gente tem alguns rótulos, né? Como Pomerode, até Guabiruba tem também um históricozinho aí. Fortíssimo. Fortíssimo, né? Segundo o doutor da saúde pública, doutor Humberto, né? Ele citou, o que a gente pode fazer para o Guabiruba? Estender o serviço para lá. E hoje, aproveitando, já que você citou essa cidade, toda essa região pode ligar para 141 que o CVV de Blumenau atende. 141. Tá. O que leva uma pessoa a ir para o CVV? Boa pergunta. Fazem 31 anos que eu me perguntei, por que eu vou para o CVV? E naquela ocasião eu fui para o CVV porque tinha uma reportagem no jornal dizendo que no CVV não se julga, não se condena, não se pergunta e não se dá opiniões, tampouco conselhos. Naquele momento, para mim, o não dar conselhos foi primordial para a decisão de eu ir conhecer o trabalho. Me apaixonei e hoje eu estou vivendo esse projeto de vida que é aceitar o outro como ele é, tentar compreender, aceitar não quer dizer que eu concorde, né? Não sou conivente, mas eu aceito aquela situação. E isso faz com que o CVV se diferencie dos outros trabalhos voluntários. Nós não somos melhores. Somos diferentes porque temos que assinar ponto. Não podemos faltar o nosso plantão, senão se auto-exclui. Não é o CVV que exclui, é norma, né? Não podemos chegar atrasado, não podemos faltar mais que 3 reuniões por ano, mensal. Então é um trabalho organizado e que a parte administrativa do CVV, hoje é a 4ª vez que eu estou em Brusque. E nós ainda não conseguimos formar uma diretoria da mantenedora, porque é exigente. Tem que ter CNPJ, diretoria, enfim, tudo aquilo que uma empresa exige para abrir. Para o CVV funcionar, nós temos que ter essa ONG organizada, liberada pelo Ministério da Fazenda, ter CNPJ, os componentes da diretoria não podem estar no Serasa, né? Não pode estar no SPC, quer dizer, então é um trabalho diferente e assim está dando certo há 55 anos. Por que Brusque fechou o CVV? Na ocasião, isso faz mais de 18 anos, havia a falta de voluntários, ou então os voluntários que restavam naquela ocasião não estavam tão comprometidos com o trabalho, porque nós temos normas a seguir, nós temos regimentos a cumprir, e o que é mais importante é nós estarmos conscientes do serviço que nós prestamos para aquelas pessoas que em determinado momento nos procuram. O senhor Regis é uma pessoa experiente por si só, 31 anos atendendo, ouvindo, e diz um ditado que nós temos 2 abanas aqui é para ouvir, né? E muitas vezes a gente fala aquilo que não quer, não é para ser, e muitas vezes a gente sofre as consequências disso. Mas o que faz, a pergunta é essa: nós temos 2 ouvidos, saber ouvir é uma essência desse voluntário? É uma das características que o voluntário precisa exercitar. Porque todos nós sabemos ouvir. No CVV, nós exercitamos profundamente esse escutar com compreensão, com respeito e aceitação. Porque o que acontece na sociedade, e eu me incluo, quando alguém está contando algo para mim, eu estou pensando na resposta. Com isso, eu não estou prestando atenção na conversa, não é? Alguém está me contando um fato, uma história, uma vivência, e eu já estou comparando com os meus resultados, como é que eu faria. Quer dizer, então, no CVV nós escutamos, procuramos compreender, procuramos aceitar aquele momento daquela pessoa e oferecer a ela um acolhimento fraterno, eu vou dizer fraterno, emocional, né? Aonde nós esquecemos de nós para naquele momento dizer, como é que você está se sentindo? Num relacionamento, por exemplo, a pessoa poderá nos ligar e dizer que rompeu o relacionamento. Se fosse fora do CVV, nós diríamos, mas deixa para lá, se for um homem, tem tanta mulher por aí dando sopa, né? Ou vice-versa. Você é tão bonito, você é um profissional, você tem capacidade, tudo aquilo que a pessoa já sabe, os outros veem a dizer. Naquele momento de dor, não adianta dizer isso. Porque se tudo isso valesse, o relacionamento não tinha terminado. No CVV a gente fala assim, né? Você quer contar para mim como é que está sendo a sua dor?
do rompimento. Como assim? Como é que era esse relacionamento de vocês? Quanto tempo? Sempre foi ruim? Nós tentamos mostrar para a pessoa que rompeu ou que foi rompida, buscar alguma coisa que valeu a pena durar aquele tempo todo, sem condenar, sem julgar. E nessa nossa conversa a pessoa pode pensar, pois é, mas eu tive culpa. Eu não me preparei tanto para quando ele chegasse em casa, eu não fiz mais aquele bolo de cenoura que ele tanto gostava. Eu também gosto, o senhor também. Né? Quer dizer, então, a nossa intenção é fazer com que a pessoa que nos procura reflita. Reflexões, né? Reflita sobre ela mesma. Entendi. Já aconteceu muitas vezes, isso eu posso falar porque não é quebra de sigilo, da pessoa dizer, mas eu vou para casa, vou fazer aquele bife a rolê para janta quando ele chegar em casa. Quer dizer, a pessoa percebe que ela mesmo pode mudar e que ela talvez deixou de fazer o que ela vinha fazendo, e aí tem alguém que faz, né? Senhor Regis, uma coisa que me toca meu coração também, eu tô com meus 59 anos, 2 netas, 1 neto, 2 filhos, eu vejo que nós temos um problema muito grave no lado social, sem julgamento, né? Que é o relacionamento de pai, mãe e filhos, no geral. Relacionamento familiar, né? Essa ação familiar, celular, falta de conversa e tal. Então, mas aí que tá, a nossa experiência na época em que nós éramos crianças, não tinha isso, tinha futebol na rua, tinha pega-pega, tinha... clica, a bolinha. Lá em São Paulo e Santo André era fubeca, né? Coisa de italiano, né? Enfim, o que acontece? A gente vê um esvaziamento da conversa, a gente vê o pai, inclusive tem situações que o pai já está casado com a 3ª ou 4ª mulher, a mulher está vivendo o 3º, 4º relacionamento, sem julgamentos, e aquele menino fica, às vezes, ou por situações e situações, com aquele negócio, minha mãe daqui a pouco trocou, virou e tal, então fica uma situação emocional que só ela vai saber, só ela vai poder vivenciar, e isso repercute pela vida toda, muitas vezes pela vida toda. Essa coisa familiar tem um efeito grande também nessas ações CVV, e a pergunta também dentro dessa é, toda ligação é relacionada a vários motivos ou principalmente a relacionamentos? Essa mesma conversa eu tive com o Tenente Gomes, lá na polícia, ainda há pouquinho que nós tivemos lá. Evidentemente que tudo isso faz um somatório na personalidade dessa criança que teve 2 pais, 2 mães, três relacionamentos, ela cresceu com isto e vai fazendo com que a gente, que eu sou da sua idade, né? Na minha adolescência eu conheci a energia elétrica com 20 anos. Faz com que essa formação de personalidade se diversifique e com o tempo essa pessoa vai perdendo o norte do que... Lembra que eu falei no começo, no CVV não tem certo e não tem errado. Mas essa criatura que vai crescendo nessa mistura de convivências, não só familiar, mas da sociedade da escola, da sociedade das religiões, das igrejas, vai perdendo um pouquinho esse sentimento que a gente tinha da família tradicional. Sem sombra de que a competitividade faz com que os pais não tenham mais esse tempo de ficar ali. Lógico, eu não vou nem falar do meu pai, saudoso, né? Porque ele diz assim, hoje à noite nós vamos descascar milho para amanhã fazer farinha. Tirar a palha do milho... Ou então descascar o feijão para o dia seguinte a mãe cozinhar. Não vou nem chegar lá. Mas atualmente, e tomara que aqui em Brusque seja diferente, dos pais convidarem seus filhos para irem fazer um lanche, para perguntar como é que está a escola, como é que está a faculdade, como é que está a namorada, como é que está o parceiro, porque hoje nós não podemos fugir dessa realidade, né? Como é que está o seu parceiro? É verdade. E isso para nós é duro dizer isso, mas é uma realidade. Eu deixei de fazer um trabalho numa religião por conta da família tradicional, Jesus, Maria e José. E hoje tem Jesus e o Josézinho, né? Pai e filho, mãe e filha. Quer dizer, estamos vivendo uma realidade muito diferente daquela da qual nós fomos, me permita usá-lo, da qual nós crescemos. Com certeza. E o nosso esforço, e o esforço do CVV, há 55 anos, é trabalhar
prestando um serviço exatamente de compreensão, de respeito, de aceitação dessas diferenças. Não que nós somos salvadores da pátria, não. No treinamento a gente sempre lembra os voluntários que, por ser voluntário do CVV, não somos melhores que ninguém e nem vamos salvar todo mundo. Vai ter gente que vai ligar para o CVV ou vai nos procurar ou vai teclar, né? Porque hoje a nossa grande procura é o teclado, a Skype, internet. E que nós não vamos ter solução, que nós não vamos apresentar saída. E aí a gente compara. Bombeiros apaga todo o incêndio? Não. Nem todos. Nem todos. Uma pena. Né? O médico de plantão lá no pronto-socorro, ele salva todo paciente que chega lá? Não. Nem todos. Então nós do CVV, nós nos propomos a fazer esse trabalho de acolhida, né? Esse trabalho de ajudar a pessoa a pensar o que ela está sentindo, a sentir o que ela está sentindo, a pensar sobre esse sentimento. E a gente pergunta daí, diante disso que você me falou do seu relacionamento que não está legal, você me disse que está pensando que você pode melhorar, o que você pensa em fazer? Inverte, né? Entendi. Né? Sentir, pensar e agir. E muitas das vezes a pessoa diz, realmente dentro disso eu vou me matar mesmo porque não tem saída. Chega até o ponto de... Chega, o livre-arbítrio, né? Nós viemos até ali. Eu, com a minha idade de CVV, eu tive o privilégio de não ter tido um caso fatal. Tive sim uma situação que eu comecei a conversar 15 para meia-noite, a pessoa disse que se suicidaria meia-noite e 15, ela só tinha meia hora. E nós ficamos conversando, nós não usamos relógio, porque nós temos um tempo de 4 horas, né? E lá pelas tantas a pessoa começou dentro da nossa técnica de ouvir, de pensar e de respeitar, a pessoa começou a falar dos problemas que ela tinha em casa desde a infância. Família, pai e mãe. Né? Que um dos irmãos tinha se formado, outros irmãos tá, e essa pessoa que queria se suicidar tinha se formado, mas não era reconhecida pela família como fulano. Daí vem aquela competitividade interna que nós pais cuidamos para não ter, mas às vezes escapa. Poxa, filho, mas você né? Parabéns. E ali o outro a gente vendo aquilo vai sentir aquilo de modo. Né? E eu tive a felicidade dessa pessoa que ia se suicidar 15 para meia-noite, não, meia-noite e 15. Passou, nós vimos o horário, da pessoa disse, pois é, cara, você é responsável por eu não morrer. Coisa boa, né? Como é que eu falo com você às 7 da manhã? Aí a pessoa desligou, eu chorei um monte, porque aí vem a nossa parte humana, né? Humano, é o sentimento, o calor que é, né? E essa semana também, assim, só um depoimento bem rico para nós, eu fui dar uma palestra numa casa espírita, que a gente vai toda última quarta-feira do mês. Para em torno de 40 pessoas, né? Na tarde, as senhoras que elas vêm para a parte social lá, né? Tem cabeleireiro, dentista, recebe a comidinha, o remédio, corta as unhas. E sempre o CVV na última quarta-feira vai falar de valorização da vida. E lá a gente não vai com esses... Lá nós somos iguais, né? Hoje eu trouxe para uma identificação, porque eu não sei onde é que eu ia ser aceito. E lá, durante a conversa, uma senhora levantou a mão e falou, seu Regis, posso dizer uma coisa? E a gente sempre pode, né? Ela disse, eu fiquei me tratando com os profissionais da medicina por 3 anos e a minha depressão só piorava. Puxa vida. E num dia, eu acho que a psicóloga ficou brava comigo e me deu um cartãozinho do CVV de Itajaí. E eu me tratei 2 anos e hoje eu estou curado. Que bacana. Quer dizer, olha só, a conversa a pessoa levou como tratamento. Estimula, né? A conversa estimula, aquece, emociona. E, repetindo para os nossos telespectadores, há 55 anos está vindo esses depoimentos. E nós estamos remando contra a maré, né? Sim, né? Porque agora, com essa onda ali que saiu das séries, né? Da menina que se suicidou, e o CVV foi convidado a ceder o link, né? Lá embaixo então tá, consulte o CVV. Eu recebi hoje de manhã a notícia, antes de vir para cá, de que houve um acréscimo no mês de abril, do dia 1º até o dia 25 de abril, de 425% de procura. Nós não temos como atender. Seu Regis, a pergunta que ficou, a maior incidência de telefonemas é com relação a relacionamentos pessoais ou outros assuntos o senhor pode falar? Ali nessa cartilha que eu vou deixar com o senhor, o CVV está aberto a
todas as pessoas para falarem do que elas quiserem ou estiverem necessitando naquele momento. Nós estamos derrubando esse mito que só procura o CVV por suicídio. Há alguns anos já. Liga para o CVV para falar da sua alegria, da sua promoção, da sua felicidade de ser avô, né? Da conquista de ter comprado a casa própria, enfim. O CVV está à disposição para que as pessoas que não têm ninguém para conversar naquele momento nos procurem através dos meios já citados, né? E é muito gratificante quando uma pessoa liga para a gente, ou tecla, ou vai lá, mas é o telefone. O senhor lembra que eu liguei por causa disso, disso, disso? Eu não vou lembrar. São nós de Itapema, 600 por mês. E daí a pessoa disse, não, mas eu contei isso, eu estou dizendo para o senhor que eu melhorei daquilo, assim, assim, eu fui promovida, quer dizer, então tem pessoas que nos procuram também para contar o resultado das conquistas. Então são várias ações, né? Todas. Inclusive tem uns que é bastante pesado para a gente, né? Falas de situações que são alheias ao nosso dia a dia. E aí veio a necessidade do voluntário estar aberto, preparado, habilitado para qualquer tema. Isso nós garantimos. Sigilo, anonimato, privacidade total da conversa. CVV, uma grande realidade para quase todo o Brasil. CVV também é internacional ou só brasileiro? Hoje nós atendemos internacionalmente por conta da internet. Certo. Mas começou aqui o CVV? Sim, ele começou no Brasil em 1962, um grupo de jovens que saíram de um grupo de estudos, na ocasião foi um domingo de manhã de religião, e naquele dia a proposta de estudo foi fé sem obra é morta. Que bonito, né? Eles saíram daquela manhã de estudos, jovens universitários, eu faço questão de ressaltar, porque para não pensar que só tem velho, né? Não. Nós não somos velhos. Né? Ou então, nascemos primeiro, né? Nascemos primeiro. Somos mais experientes. Aqueles jovens foram para as estações dos trens em São Paulo, e naquela manhã eles conseguiram reter 3 pessoas que iam se jogar nos trilhos. Então, assim começou o CVV. Depois foram aprimorando, descobriram um semelhante no exterior, foi feito o intercâmbio, mas o CVV é brasileiro. E desses 17 jovens, 4 ainda vivem como relíquias para nós. Que bom, né? Agora a pergunta para aqueles que falam assim, mas eles estão fazendo não é de graça, eles ganham dinheiro para isso, né? A resposta do senhor? Eu faço 56 quilômetros semanais para fazer o meu plantão, Bombinhas a Itapema, ida e volta. Nós pagamos uma contribuição mensal para manter o trabalho. O senhor paga ainda? Sim, aqui ninguém está contribuindo comigo. Lá de Bombinhas é a 4ª vez que eu estou vindo e com muito prazer. E que esses valores gastos ainda eu vejo como bênção de Deus para mim. Com certeza. Certo. Que não me fazem... Eu tenho comigo, senhor Regis, e vou repetir isso, já repeti várias vezes e vou repetir sempre, até eu estar vivo, que a maior gratidão que você pode fazer para Deus é você ajudar seu semelhante. Não existe gratidão maior para Deus de você ajudar seu semelhante. E o senhor está contando, eu estou aqui emocionado, né? Porque eu estou vendo que na verdade essa é a ação de gratidão a Deus para a gente proteger a vida. Aqueles que estão fora do eixo, fora de sintonia naquele momento, infelizmente às vezes pode até sacramentar, sim, mas na verdade é essa relação do ser humano de saber ouvir, de saber entender, respeitando aquelas ações, essa é a direção do CVV. Às vezes alguém fala assim, mas o senhor viaja sozinho? Não. Né? Eu tenho 9 situações que os médicos chamam de doenças que me acompanham. A última foi 3 AVCs. É mesmo? Só 3? Tô rindo aqui. 3 e tá aqui, né? 3 AVCs, um pouquinho de sequela desse lado aqui só.
E tô indo para Manaus sozinho. Ir de noite daqui para Bombilho não é fácil, porque eu tenho glaucoma, né? Vou liberar o senhor logo também. Não, mas tem a reunião das 7h30. Ah, tem reunião ainda. A implantação da diretoria. Muito bem. Então fica o registro aqui. Bom, primeiro agradecer ao seu Regis, agradecer a todos do CVV nesse trabalho maravilhoso, pela sua história nos seus 31 anos, pela história do CVV que transforma e pode transformar situações que a gente não deseja para ninguém. E essa é a gratidão maior que nós temos com Deus, né? Proteger e celebrar a vida, a alegria, né? E o senhor vai ter reunião hoje, como é que se implanta essa busca do CVV? Exatamente o que eu ia dizer. E você que está nos assistindo e sentiu o seu coração tocado de fazer alguma coisa a mais do que você faz, no dia 18 de junho, nós teremos um treinamento, é um domingo todo. Aonde vai ser? Hoje à noite, já me passaram o nome do hotel, mas eu não decorei. Hotel Brusque? É um hotel no centro, bem legal, que foi cedido os espaços, né? Tá perto da rodoviária, não? O senhor não lembra, né? Mas isso nós vamos divulgar. Nós voltaremos a usar esse meio de comunicação para oficializar o convite. Sim. Mas você que foi tocado ou tocada, pense um pouquinho. A pessoa pode ligar para algum número, senhor Regis? 141. 141 pode ligar também para se inscrever. Mas sinta o toque no seu coração, porque os primeiros a ajudar somos nós. Todo voluntário que eu conheci até hoje, todos vieram para ajudar, mas primeiro se ajudaram. Se abasteceram daquela disponibilidade para dizer ao outro CVV boa tarde, CVV boa noite e dizer, eu respeito o que você está me dizendo. Muito obrigado. Obrigado a vocês todos, obrigado, seu Regis. Para mim é um privilégio estar trazendo aqui e registrando a volta do CVV para a nossa amada Brusque. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado também, eu que agradeço. Muito obrigado ao senhor, felicidades. Canal X Brusque, tvcanalx.com e a página do Face Canal X Brusque para todos nós. Obrigado ao Dixon Krieger, obrigado ao Ivo Clan Júnior, obrigado a vocês pelo carinho, pela sua gratidão, pelo seu respeito e pela sua audiência. Daqui a pouco a gente volta.